Liberdade cristã está fundamentada no amor. Paulo diz no final do versículo 13: pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Continua o verso 14: pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. As correntes que me prendem provocam o que acontece, o que Paulo diz no verso 15. A gente se destrói a nós mesmos. Porque é isso que o nosso eu provoca, gera. Sempre descontrole, sempre desconforto, sempre sectarismo, sempre divisão, sempre mal-estar. E aí Paulo diz, pelo contrário, a autoridade, né? A autoridade numa sociedade plural, vivam o contrário do princípio da sociedade de liberdade. Vivam a liberdade cristã, dominados pelo amor, e que o amor leve vocês em direção às pessoas, e que vocês possam amar as pessoas, porque o que Paulo diz é que, pelo contrário, você precisa ir em direção às pessoas, amá-las sem ter correntes. Deixa eu te dizer alguns exemplos de correntes. Nós sabemos que vivemos um tempo em que a gente não pode falar nada de política com qualquer pessoa. Tem pessoa, ontem mesmo eu estava conversando com alguém disse assim, não fale mal de fulano para cicrano, porque ele se transforma, ele fica irado. Aí eu disse, misericórdia. A gente já não consegue mais falar qualquer coisa com qualquer pessoa, porque nós estamos escravizados pelas ideologias políticas. Política, irmãos, não é coisa que se sustenta para mais de uma eleição. É por isso que o político que está hoje unido com fulano, na próxima eleição vai estar totalmente diferente. Porque política é volátil. Política não é fundamento. E aí eu me agarro com a ideologia política, a ponto de que eu não consigo me relacionar com as pessoas. Que triste, que testemunho de autoridade da nossa fé é esse? Escravizado, não tem como a gente ser a autoridade da nossa fé. Como eu posso transformar a sociedade amando as pessoas se eu estou escravizado com o racismo, impregnado dentro de mim? Toda semana a gente vê nas notícias de esporte, torcidas que fazem sinal de macaco para outra torcida. A população que morre pelas PMs do Brasil ainda é majoritariamente população negra, pobre, da favela. Que sociedade é essa, irmãos? Eu estou escravizado pelo que eu não consigo ir em direção ao outro com dignidade, para favorecer a dignidade do outro. E como é que a gente quer construir, ser autoridade na nossa fé, se nós estamos escravizados? Como eu posso chegar até as pessoas, se eu vejo a religião do outro nessa sociedade plural, em que as pessoas têm liberdade de tradição, e eu vejo a liberdade, eu vejo a religião do outro, e a expressão da religião do outro é um impeditivo para que eu viva, me relacione com aquela pessoa. Eu conheço algumas pessoas que gostam de dizer que religião tal é demoníaca, religião tal é demoníaca. Eu não faço isso, e eu não gosto de fazer isso, jamais falo isso nas minhas prédicas, porque não é toda religião que essa pessoa que diz que é religião do outro é demoníaca, não são todas as religiões que ela vai dizer isso. Religião de matriz africana, que é de preto, essa é demoníaca. Mas a religião que é vivida no culto do mercado e do consumo, isso não é de um demônio. Aí, não é? Então eu não posso ter correntes, eu não posso ter escravidão que me impeça de amar as pessoas. Nada pode me impedir. Eu tenho que estar leve para ir em direção às pessoas. E quando eu fizer isto, irmãos e irmãs, quando você e eu vivermos assim, nós vamos viver a nossa fé com autoridade. E vivendo com autoridade, nós vamos mostrar o projeto de Jesus Cristo, da liberdade cristã, que transforma corações, que transforma mentes, que transforma vidas. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Philip Yancey, ele diz que tudo que a gente vive, a forma como a gente vive aqui, para ele diz assim, tem repercussão cósmica.
Não pense que a maneira como a gente vive está restrito só ao meu ambiente particular, individual da vida, mas aquilo que eu vivo, aquilo repercute espiritualmente na humanidade. E aí, essa fala de Philip Yancey, eu digo assim, essa ideia da autoridade, né? A autoridade do Evangelho, que ela é uma autoridade sem censura, é aquela autoridade que transforma a sociedade, porque eu me livro das minhas correntes, e eu vou em direção às pessoas para amá-las, e nada pode me impedir de ir até elas, para fazer com que elas conheçam o amor maravilhoso de Deus. A nossa palavra nessa manhã que Deus quer compartilhar para nós é: viva com autoridade a sua fé que você tem no Senhor Jesus Cristo, se livrando dessas correntes, e faça com que o seu testemunho seja de autoridade, autoridade do amor, autoridade da fraternidade, autoridade da solidariedade, autoridade que transforma vidas e transforma corações. Que Deus nos abençoe. Amém.